A Bíblia de novo lá no Salmo de número 100. Foi a nossa leitura de começo. E a gente vai pensar um pouco sobre o nosso culto a Deus, aquilo que fazemos individualmente e coletivamente. Peço que hoje a gente faça uma avaliação nesta manhã sobre isso. O culto que nós estamos oferecendo ao Senhor, de todo o nosso coração, a qualidade desse culto, dessas reuniões quando nós nos encontramos, que a gente possa avaliar e procurar melhorar naquilo que a gente pode melhorar, né? Porque o nosso Deus merece toda adoração, merece todo louvor, toda honra e toda glória. O Salmo de número 100 foi o que lemos no começo, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi-o ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Celebrai todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, com júbilo, apresentai a Ele com cântico nos seus lábios. Sabei que o Senhor é bom, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Amém? Por isso que Ele nos fez povo seu, Ele nos escolheu a nós, sem nós termos em nós nenhum atrativo. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o nosso Deus nos escolheu mesmo nessa situação, e nos fez ovelha do seu pasto. Ele disse assim: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de vocês. Aleluia. Entrai pelas portas dele com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Entrai por suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei graças e louvai o seu nome. Versículo 5 diz: porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. A fidelidade do Senhor se estende de geração a geração, se estendeu e chegou até nós, e por isso nós estamos felizes, porque a presença do Senhor, a fidelidade dEle, a bondade dEle, estava com os nossos avós, com os nossos pais, e está conosco, estará com os nossos filhos. O nosso Deus é grande, diga amém. O nosso Deus é maravilhoso. E é muito importante a gente falar de repente sobre um tema desse, sobre a gente render ao Senhor ação de graças, louvor, adoração a Ele, num momento de tanta dificuldade que nós estamos passando. Eu tenho certeza que a nossa geração, e aqui eu falo de jovens, de crianças e de velhos, nunca passou por um tempo tão difícil quanto esse que nós estamos enfrentando. Um tempo de recessão econômica, um tempo de distanciamento social, uma coisa, sabe, difícil, né? E você olha para alguém que você tem tanto amor e tanto carinho, e você não pode abraçá-lo, não pode beijá-lo. Imagina as famílias que têm seus idosos juntos, aqueles bem velhinhos mesmo, onde os netinhos estão distantes dos seus avós. A dificuldade, a tristeza muitas das vezes invade o coração, a ansiedade, a gente pensando no dia de amanhã, porque mesmo que nós tenhamos fé em nosso coração, mesmo que a gente viva para Deus, e a gente aprenda que devemos confiar nele, é quase que impossível não ter um sentimento de ansiedade pelo dia de amanhã em nosso coração, vendo todo o cenário que está posto à nossa frente. E às vezes a gente se pega nessas situações, mas é nesses momentos que eu quero convidar você para refletir nesta palavra. Ainda que tudo esteja difícil, ainda que as situações estejam muito complicadas, e a gente olhe para o dia de amanhã com uma incerteza em nosso coração, ainda desse jeito, passando pelo que tivermos que passar, no momento de tristeza, de angústia ou de doença, nós temos que encontrar em nosso coração
adoração, há uma força para adorar ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Por isso que a gente se encontra para adorar a Ele, mesmo distante, mesmo passando um álcool em gel na nossa mão, a gente quer celebrar ao nosso Deus. Hoje de manhã eu tive que sair fazer um trabalho, nem pude estar aqui no ensaio, mas eu pude observar em algumas igrejas que eu passei, até as igrejas católicas, o povo se reunindo, porque a esperança nossa não está no governo, a nossa esperança está em Deus, e por isso a gente se reúne para prestar a Ele um culto de adoração, um culto de celebração. Por isso que eu disse que nós devemos avaliar nesta manhã o porquê estarmos aqui, o porquê a gente se reúne pelos domingos e pelas quartas-feiras, qual é o objetivo da gente estar junto, por que Deus instituiu esse momento maravilhoso para as igrejas no Brasil e no mundo, sabendo que nós temos um objeto especial, um objetivo especial quando nos reunimos, que é adorar o nosso Deus que nunca mudou, jamais mudará, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Apesar da graça que nos alcançou, desse favor imerecido, da bondade do nosso Deus para conosco, da morte do Senhor Jesus Cristo, nos transformando em filhos de Deus, e por causa dessa redenção poderosa, nós podemos chegar diante do Pai e dizer, Pai, chegar diante desse Deus que criou o céu, criou a terra, criou todas as coisas, e dizer, Paizinho querido. Nós temos um irmão que sempre quando ele vai orar, a gente pede para ele orar e fala, papai querido, paizinho querido, paizinho querido. Que bênção, né? Nós temos essa intimidade com o paizinho querido por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Mas mesmo assim, o nosso Deus continua sendo o Deus temível, o Deus poderoso, aquele que quando nós nos encontramos com Ele, devemos sim reverenciá-lo. Em momentos de culto, é o momento de expressar toda essa reverência, todo esse amor ao nosso Deus. Algumas coisas nós devemos observar e que não pode faltar no nosso culto, individualmente e também coletivamente. Aleluia. A primeira coisa que eu coloco aqui, que é importante para que possamos cultuar ao Senhor, é que um culto ao Senhor sempre, nunca deve faltar adoração. O culto ao Senhor foi instituído para Ele ser adorado. Não pelo que Ele faz simplesmente, nós podemos render a Ele, como diz aqui no texto, a ação de graça por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, pelo fato de termos acordado hoje, por termos trabalho, por termos comida, alimento, por termos uma família. Sim, ações de graça, de louvor por tudo aquilo que Deus fez, nos resgatou, nos salvou, a obra redentora de Cristo por nós. Há sempre uma palavra, deve ser sempre uma palavra de gratidão ao Senhor nos nossos lábios, mas nós devemos adorá-lo pelo que Ele é. Você se levanta de repente numa manhã, as coisas não estão nada bem, dificuldades, você sabe que na segunda-feira tem um leão esperando para abocanhar você. Né? Aquela luta, né? Que parece que você deixou na sexta, na segunda vai estar lá de novo, é o seu chefe, o seu patrão, é aquela conta, é o trabalho, alguma coisa que você tem que produzir, alguma situação da vida que te provoca estresse, que você tem que resolver, mas mesmo diante disso, você olha para Deus, Deus de repente está lá, né, olhando para você e falando, essa situação eu estou contigo, mas você vai resolver. Como ele diz lá em Apocalipse, capítulo 3, para a igreja de Filadélfia, olha, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta,
Não precisa ficar orando para a porta abrir, a porta já está aberta. Passe por ela. Levante-se de onde você está, entre por essa porta que eu já coloquei aberta na sua frente, que ninguém vai fechar, porque eu que abri. Muitas das vezes é assim, né? Nós temos que resolver os problemas. Deus nos abençoa, Deus nos dá capacidade de agir nas coisas naturais para que a gente possa agir. E mesmo então, olhando para Deus e Deus falando, agora é contigo. Vai lá, meu filho, passe por essa porta, resolva essa situação, eu já abri, eu já te dei uma válvula de escape. Mesmo olhando para isso, você fala, Deus não vai agir nessa situação, mas Ele merece adoração, porque Ele é Deus. Aleluia. Nós estamos aí praticamente, não nós aqui, mas eu digo a igreja brasileira, né? Está praticamente viciada no neopentecostalismo, onde Deus é o Deus que resolve os seus problemas, onde Deus é a solução mágica para as suas contas, onde Deus é a solução mágica para a sua dor, para o seu sofrimento. Sim, Deus é, mas Deus não quer ser conhecido como o Deus que faz, Ele quer ser conhecido como o Deus que é. Aleluia! E a adoração de um coração adorador, adora a Deus mesmo em meio às dificuldades. Quando está bem, agradece e adora. Quando está mal, agradece e adora. Por quê? Porque Deus é Deus. É fiel, é justo, é maravilhoso. E digno de toda a honra e de toda a glória. O Senhor da nossa vida é aquele que nos salvou, é aquele que nos chama para carregar a nossa cruz, para seguir a Ele, sempre com um cântico de adoração. Tem uma historinha muito singela, mas que faz sentido, que alguém orava ao Senhor e dizia, Senhor, eu preciso de cura, eu tenho um problema na minha coluna e eu preciso ser curado, Senhor, me ajuda, cura a minha vida, me cura. E Deus então dá ordem para que aquela cura aconteça. E a pessoa é curada. Outra pessoa orava e falava, Senhor, eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar. E o Senhor sabe, Pai, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, Senhor. Me faz acontecer um milagre, um trabalho novo, alguma coisa para que eu possa quitar essa dívida. Deus abre uma porta para essa pessoa e essa pessoa consegue quitar as suas dívidas. E tem uma terceira pessoa. Quem sabe essa pessoa, a terceira sou eu e você, que tem dor nas costas, que está com dívida também, mas que dobra o seu joelho e fala, Pai, o Senhor é o meu Deus, eu te amo acima de todas as coisas. Não estou alienado à minha situação, mas eu não quero nem perder tempo com isso aqui, falando com o Senhor, porque eu sei que o Senhor já está na direção de todas as coisas, e o meu coração nessa manhã, nesse domingo de manhã, é um coração de adoração. Eu te adoro, eu te amo, aleluia. Tem até uma canção que fala, levante a mão para o céu e faça um coração para Deus. Expressando seu amor por Ele, a sua gratidão pela sua vida, mesmo que ela não seja perfeita. Aleluia. Assim como a minha não é, assim como a de ninguém é. Nosso coração deve ter essa adoração ao Senhor. E adorar ao Senhor requer que a gente possa entender e conhecê-lo. Enquanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente entende a nossa posição diante dEle, e o nosso coração produz adoração. A história do apóstolo Paulo é assim. No começo da sua carreira, ele fala, eu sou um apóstolo escolhido por Cristo, um apóstolo do Senhor. No meio da sua carreira, ele vai dizer, eu sou o do menor dos apóstolos. Quanto mais ele conhecia o Senhor, mais a sua condição humana, mais a sua boca produzia palavras desfavoráveis a si mesmo. No final da sua carreira, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Enquanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente entende a nossa condição, mais a gente conhece a Ele, e o nosso coração produz adoração.
Em João 4:22, Jesus está falando com a samaritana e ele diz assim: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo, olha, para você adorar a Deus, você precisa conhecê-lo. Em Atos capítulo 17, versículo 23, Paulo está em um lugar, e aqui ele diz assim, o texto diz assim: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com inscrições ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu passo a lhes anunciar. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus poderoso, esse que vocês não conhecem. Amém? Esse é o Deus poderoso. Então é necessário sim, para que a gente tenha esse coração adorador, conhecer ao nosso Deus, cada vez mais conhecer, prosseguir em conhecê-lo, para que a gente possa produzir adoração. Uma outra coisa que nunca pode faltar no nosso culto é o sacrifício. Deus gosta de sacrifício. Deus quer que sacrifícios cheguem até Ele. Lembre-se do sacrifício de Jesus. Apesar de Jesus ser filho de Deus, e apesar de tanto sofrimento, que na hora da maior atrocidade contra o nosso Cristo, o próprio Deus vira as costas para não ver o sofrimento, a palavra vai dizer isso. Mas no outro texto vai dizer que, por amor a nós, Deus se agradou em moer a Cristo na cruz. Ele se agradou do sacrifício produzido pela morte expiatória de Cristo. Ele requer de nós sacrifício. Diga amém. Amém é difícil quando fala de sacrifício, né? Porque amém quer dizer assim seja. Então quando fala assim, Deus requer sacrifício da gente, é difícil falar amém, assim seja. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas Ele requer sacrifício. E aí você pode pensar, mas pastor Marcos, como assim? Eu aprendi que o sacrifício já foi feito na cruz, que o sacrifício Cristo já comprou nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, glória a Deus, tudo isso é verdade, e nada disso é mudado. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é autossuficiente para nós. Nada do que eu e você possamos fazer vai produzir salvação. Nada do que eu e você possamos fazer vai produzir alguma coisa. Nós temos a nossa condição de pecadores e essa condição, ela só pode ser mudada através de Cristo, através desse sacrifício. Então, como assim que nós podemos oferecer um sacrifício? Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, presta atenção, que se ofereçam por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Começou até a tocar um. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Vocês estão entendendo? A gente, quando se reúne para adorar a Deus, para cultuar a Deus, a gente se oferece como sacrifício. Aleluia. Agora não é mais um carneiro, no altar não está posto um bezerro cevado, no altar não está posto uma pomba, uma rolinha, no altar não está posto nem o próprio Cristo, o altar agora está posto eu e você, de braços abertos, coração aberto, dizendo: Senhor, eu estou aqui, estou me entregando ao Senhor, o sacrifício agora sou eu, aleluia.
esse sacrifício que o Senhor quer de nós no culto. Que você possa oferecer esse culto que já começa lá na sua casa, sabe? Quando você já acorda, você já pega a esposa, os filhos, fala, vamos orar. Aleluia. Senhor, obrigado por esse dia, nós vamos para a sua casa. A gente quer chegar lá e oferecer a nossa vida ao Senhor. Nós vamos lá para oferecer a nossa vida ao Senhor. Nós vamos lá para cultuar, sacrificar o nosso tempo, o nosso descanso. Né? Quem poderia aqui estar dormindo tranquilamente num domingo às 10 horas da manhã? Todos praticamente, ou pelo menos os jovens que gostam de dormir mais, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente acorda cedo. Se você mandar mensagem para mim às 6:30 da manhã no domingo, eu estarei acordado. E eu tento dormir. Às vezes eu tento ficar um pouquinho mais na cama, mas eu não consigo. Olha aí, irmão, passou meu tempo de dormir até tarde, né? Sabe, quando o pai, lembra do seu pai, do seu avô, que acordava às 5 horas da manhã? Você lembra disso? O meu pai acordava muito cedo, sempre às 3 horas, assim, ele ia orar na igreja. Depois, quando ele terminava a oração, ele ia para casa e ligava o rádio. A minha mãe queria matar ele. Mas ele não conseguia mais dormir, agora ele já estava velho. Né? Eu não vou ligar o rádio não, viu, amor? Só vou acordar mesmo. Glória a Deus. Esse culto que começa lá na sua casa, esse sacrifício ao Senhor que começa quando você entra pelas portas do Senhor. Aqui você esquece do seu celular, diga amém. Aqui você esquece dos seus problemas. É um ambiente protegido, um ambiente preparado para você oferecer ao seu Deus, você como sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia. Você se oferece. Você se oferece, você fala, Senhor, estou aqui. Eu vim aqui. O que eu tenho para te oferecer, Senhor? Eu tenho aqui as minhas mãos, eu tenho a minha voz. Aleluia. Eu tenho os meus pés. Eu posso bater palmas, eu posso falar, como eu disse outro dia, e não é necessário que ninguém peça para que eu faça isso, porque eu estou diante do Deus, dos deuses, do Senhor, dos senhores, o que criou o céu e a terra, e eu vim me colocar à disposição desse Deus, para que a minha vida frutifique, eu ofereça uma adoração tão poderosa, eu me ofereça de uma forma tão intensa, que isso provoque frutos. E no próximo domingo você chega aqui com mais 1, 2, porque a adoração está produzindo, você está se entregando, enquanto mais você se entrega, mais o Senhor faz, mais o Senhor age, como diz aquela canção, né, que eu diminua e que Ele cresça, que Ele apareça e que eu me constranja, porque o lugar mais alto para nós, irmãos, é aos pés da cruz, aleluia. O lugar mais alto para nós, irmão, é o joelho dobrado. Enquanto mais joelho dobrado, mais a boca no pó, mais o rosto em terra, mais o Senhor nos exalta. Aleluia. Enquanto mais nos entregamos a Ele, mais Ele nos enche e nos abençoa. E a presença dEle é conosco. Um terceiro elemento que sempre tem que estar presente no nosso culto é o temor e a reverência. Eu disse no começo que o nosso Deus não mudou. E antigamente no Antigo Testamento, né, no Antigo Testamento, o sacerdote para entrar no templo tinha que se preparar, jejuar por uma semana, colocar roupas de linho, preparar suas vestes, se ungir e entrar ali na presença de Deus para oferecer o sacrifício do povo, para que Deus pudesse perdoar os pecados do povo. E tem até uma passagem que quando eu entrava no Santo dos Santos, alguns deles amarravam uma corda em seu corpo. E entrava lá no Santo dos Santos. Por quê? Porque se ele fosse fulminado pela presença de Deus, ele entrasse lá em pecado, fosse fulminado pela presença de Deus, o pessoal podia puxá-lo, puxar o seu corpo sem vida,
porque ele estava entrando e chegando diante dos deuses, do Senhor dos senhores. A gente tem que entrar na presença do Senhor com o coração, com simplicidade, com amor, mas com total reverência, entendendo que o nosso Deus é poderoso. Em Eclesiastes 5:1 diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Portanto, em Hebreus 12, 28, 29 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável e com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Não podemos brincar com Deus. Não podemos, sabe, a gente olha aí hoje na internet, várias pessoas que, cultos que pelo amor de Deus, onde existe uma total irreverência, falta de temor, as pessoas brincando com o Espírito Santo, brincando com o Evangelho, brincando com o poder de Deus, disputando para ver quem que assopra mais e quem cai mais para o chão, brincando para ver quem que roda mais, rodopia mais e pula mais alto e sapateia. Eu não tenho nada contra o mover do Espírito Santo. Eu tenho uma formação pentecostal, e eu já disse isso no outro culto, eu cresci vendo isso acontecer, mas não dessa forma. Havia reverência. Entramos na presença do Senhor, prestar um culto a Ele, precisamos ter reverência e entender que o nosso Deus é poderoso. Outro dia eu fui no fórum, não sei porquê, faz muitos anos, e um irmão, que o Enzo conhece, estava lá no fórum, ele era policial e ele ficava no fórum. E quando eu entrei, eu cheguei lá, muito bem desavisado, porque fórum eu nunca tinha frequentado até aquele dia então, né? E eu cheguei lá de boné. Eu estava de calça, tudo, mas com boné. Quando eu fui entrar, o policial falou para mim assim: boa tarde, senhor. Eu falei: boa tarde. O senhor pode, por favor, tirar o boné para entrar aqui, em respeito ao doutor, falou o nome, nosso juiz aqui. Eu levei um susto, né? Falei: tiro assim, dei uma arrumada no cabelo e tal. Fiquei imaginando, né? Se para mim entrar num fórum onde existe a presença de um homem que merece todo o respeito, a ponto de você não usar um boné, imagina quando eu entro da igreja. Imagina quando eu estou na presença do meu Deus. Como não deve ser a minha reverência, o meu coração. Não estou falando só de coisas externas, mas estou falando de coração. Entrar na presença do Senhor com todo o coração voltado a Ele, oferecendo a Ele você como sacrifício. Nós devemos aprender isso. Timóteo 2 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Sem reverência, sem temor a Deus. Enquanto a gente tem que tomar cuidado, que quando a gente começa a perder o temor a Deus, o pecado entra. Quando a gente começa a perder o temor a Deus, o eu entra. E aonde o eu está, aonde o culto, a nossa autoimagem está, é ali que está feito, está estabelecido o trono de Satanás, porque a legalidade que ele precisa para agir na nossa vida é quando a gente tira Deus do pódio e a gente se coloca lá, querendo receber louros e medalhas por aquilo que a gente é, muito bom, não faço mal para ninguém, pago as minhas contas, sou bonzinho, vou à igreja todos os domingos, cumpro as minhas responsabilidades religiosas, sou dizimista, Deus me ama porque eu sou bom. Aí é onde o diabo tem a possibilidade de agir na vida de uma pessoa que tem um coração assim. Vai se perdendo o temor, vai se perdendo a reverência, e vai se deixando
o inimigo agir na nossa vida. Quando a gente menos espera, estamos envolvidos num lamaçal de pecados. E a gente descobre que a gente não é nada. E que a gente precisa de novo temer a Deus, para que essa obra aconteça em nosso coração. Amém? Para encerrar, irmãos, sempre quando você se reunir, sempre quando você for adorar, lembre-se de que tem que haver uma palavra, para que eu possa explicar para você, um teocentrismo. O culto tem que ser para Deus, as canções têm que ser para Deus, a música tem que ser para Deus, a oração tem que ser para Deus, nada de que você fizer deve ser pensado no homem. Nós não podemos escolher as canções pensando em alegrar o coração de quem está aqui. Nós não podemos pensar numa palavra, vamos preparar uma mensagem para que a autoestima das pessoas melhore. Não. A gente tem que abrir a nossa boca para falar aquilo que Deus quer falar. A gente tem que cantar as músicas em adoração a Ele. É para Ele, por Ele, que nós nos reunimos. Com reverência, você não deve ficar pensando no que vão pensar de você. Lembra daquela canção? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Se você sente no teu coração vontade de glorificar a Deus, glorifique. Não pense que as pessoas, o que vão falar de mim? Se eu falar em línguas, se eu bater palmo mais alto, se eu dançar, né? Porque todo pastor tem que ficar assim, né, no máximo, né? O que vão pensar de mim? Se eu estiver ali na frente e eu começar a pular, o que vão pensar de mim? Não pense assim. Você está na presença de Deus, adorando a Deus. Tudo que você está fazendo aqui é para a glória de Deus, porque Ele é digno. Em Hebreus 12:1, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com esperança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Em Apocalipse 1:8 vai dizer o quê? Deus falando de si mesmo: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que está aqui. É esse o motivo da nossa reunião, celebrar e adorar esse Deus. Fique de pé e abra sua Bíblia em Romanos 11:33. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 11:33. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Aleluia.